Vamos lá. Vamos mergulhar hoje numa das figuras mais, assim, complicadas e contraditórias de toda a Bíblia. Ló. A história dele é cheia de decisões que fazem a gente coçar a cabeça, sabe? Falhas morais bem sérias. Mas, ao mesmo tempo, ele recebe um elogio, um título que parece não ter nada a ver com ele. Como assim? E tá aqui o centro de todo o mistério. Lá no Novo Testamento, o apóstolo Pedro se refere a ele de um jeito muito direto: o justo Ló. Uma frase curta, mas que abre uma porta para uma pergunta gigante quando a gente conhece a história completa dele. Justo? Peraí, essa palavra simplesmente não parece combinar com tudo que a gente lembra sobre ele. Porque, vamos ser sinceros, quando pensamos em Ló, não são atos de justiça que vêm à mente. Na verdade, é quase o contrário, uma série de catástrofes morais. Vamos só dar uma recapitulada rápida. Ele escolheu, por vontade própria, morar em Sodoma. Ele ofereceu as próprias filhas para uma multidão furiosa. Quando Deus mandou ele fugir, ele ainda ficou hesitando. E a história toda termina de um jeito trágico, com incesto. Então, a pergunta continua no ar: como um homem com esse histórico pode ser chamado de justo? Para a gente tentar entender esse paradoxo, primeiro a gente precisa olhar para a jornada dele. A vida de Ló é, em grande parte, uma sequência de escolhas que foram levando ele para um caminho cada vez mais torto. A trajetória dele até que começa bem, né, do lado do tio, Abraão, mas o ponto de virada é a separação. Ló escolhe a terra que parecia mais rica, a planície do Jordão, e essa escolha o coloca bem na vizinhança de Sodoma. E a partir daí a história dele vira uma crise atrás da outra. Ele é capturado em guerra, precisa ser salvo, é praticamente arrastado para fora da cidade em chamas e, no fim, termina numa caverna onde o ciclo de desastres se fecha. Agora, o mais interessante dessa escolha é o motivo. O texto de Gênesis fala que Ló levantou os olhos e viu a planície. Ou seja, foi uma decisão totalmente baseada na aparência, na grana, no conforto material. Ele colocou a prosperidade em primeiro lugar, e parece que nem parou para pensar na cultura de perversão que vinha de brinde com o terreno. E essa cultura foi corrompendo ele, a ponto de, no momento de puro desespero para proteger seus hóspedes, ele chegar ao extremo de oferecer suas duas filhas para uma multidão violenta. É, sem dúvida, um dos momentos mais perturbadores de se ler, e mostra o fundo do poço moral em que ele tinha se metido. Ok, até agora o quadro é bem sombrio pro Ló. Mas se a gente parar por aqui, a gente perde uma parte fundamental da história. O apóstolo Pedro não chamou ele de justo do nada. Existem pistas, mesmo no meio de toda essa bagunça, de que existia algo de bom nele. Olha só que interessante, o mesmo texto de Pedro revela que a alma dele era atormentada dia após dia pela maldade de Sodoma, ou seja, ele não estava confortável ali. Ele foi hospitaleiro com os anjos, que era uma virtude importantíssima, e o principal, Deus achou que valia a pena salvá-lo, e, diferente da esposa, ele obedeceu e não olhou para trás. Ler o versículo inteiro nos dá o contexto. Ele não era justo por ser perfeito, ele era considerado justo apesar dos erros. O texto faz questão de dizer que ele estava oprimido, sofrendo por dentro com aquela cultura pecaminosa. Ele não tinha se tornado um deles por completo. Isso nos leva à chave para desvendar esse quebra-cabeça. A gente precisa ajustar o nosso entendimento do que a Bíblia quer dizer com a palavra justo. Não tem nada a ver com perfeição moral ou uma vida sem nenhum erro. E o Ló não está sozinho nessa, viu? Esse padrão se repete o tempo todo na Bíblia. Noé é chamado de justo, mas teve um episódio vergonhoso de embriaguez. Abraão, o grande pai da fé, também é justo, mas mentiu feio sobre a esposa para se proteger. Ló se encaixa perfeitamente nesse modelo de heróis cheios de defeitos, que ainda assim são chamados de justos. A base teológica para tudo isso é a seguinte: a Bíblia deixa bem claro que a condição humana é a de ser falho. Todo mundo peca. Ninguém, com a única exceção de Cristo, viveu uma vida perfeita. Se ser justo dependesse da nossa perfeição, ninguém se salvaria. Então, se a justiça não vem das nossas ações perfeitas, de onde ela vem? A resposta está num dos conceitos mais importantes da fé cristã: a graça. O nome técnico para isso é justificação. E o que isso quer dizer? Pensa assim, é como um decreto de um juiz. Deus declara que alguém é justo. Não é algo que Ló ou qualquer um de nós mereceu por bom comportamento. É um presente, um favor que a gente não merecia e que é recebido pela fé. O processo funciona mais ou menos assim. Primeiro, Deus oferece sua graça. Aí uma pessoa aceita isso pela fé. Nesse momento, Deus declara essa pessoa justa, isso é a justificação. E só então começa a santificação,
que é a jornada, que dura a vida toda, e é cheia de tropeços, de tentar viver de um jeito que combine com esse novo status. O Ló estava bem no meio desse processo. Então, o ponto crucial é este. Na perspectiva bíblica, as coisas boas que a gente faz não são a causa da salvação, mas sim a consequência dela. Uma pessoa é declarada justa pela graça, e a partir daí, a expectativa é que a vida dela comece a refletir essa nova identidade. Certo? E o que a gente aprende com a história de Ló hoje em dia? O legado dele não é um manual de como ser perfeito. Pelo contrário, é um espelho muito honesto da nossa própria condição humana, que é super complexa. Essa briga interna que o Ló sentia, atormentado pelo mal, mas mesmo assim fazendo escolhas erradas, ecoa perfeitamente nessa confissão do apóstolo Paulo. Essa luta entre saber o que é certo e acabar fazendo o que é errado é uma experiência humana universal, não é? No final das contas, o protagonista da história de Ló não é o Ló, é Deus. A narrativa não serve para aplaudir a força moral do Ló, que, sejamos honestos, era bem fraca. Na verdade, ela serve para destacar a misericórdia e o poder de um Deus que se importa em resgatar pessoas complicadas e imperfeitas. Isso tudo nos deixa com uma última reflexão. A vida de Ló, com esses altos e baixos tão extremos, força a gente a encarar essa pergunta. No grande esquema da vida, o que tem a palavra final? São os nossos piores erros? Ou é a possibilidade de uma graça que não depende da gente ser perfeito? A história dele aponta para uma resposta bem poderosa.